O Capitão América, ou Steve Rogers, é um dos personagens mais antigos e respeitados da Marvel. Ele foi criado em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, por Joe Simon e Jack Kirby. Desde sua criação, ele se tornou um verdadeiro símbolo de heroísmo, honra, sacrifício e patriotismo, representando tudo o que há de mais nobre em um herói. Ele é conhecido por sua força física e moral, além de seu escudo icônico, que se tornou uma marca registrada do personagem. Steve Rogers nasceu em 1920 no Brooklyn, em Nova York, em uma família de imigrantes irlandeses. Desde pequeno, Steve sempre foi um garoto magro, fraco e frequentemente doente. Ele perdeu o pai quando ainda era muito jovem, e sua mãe faleceu devido a uma doença, deixando Steve completamente sozinho. Apesar das dificuldades, Steve tinha um enorme senso de justiça e um desejo imenso de proteger os outros, especialmente os mais fracos. Ele não suportava ver pessoas sendo maltratadas ou injustiçadas, e por isso, sempre tentava intervir, mesmo que não tivesse força suficiente para lutar de verdade. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Steve, como muitos jovens americanos, queria se alistar no exército para lutar contra os nazistas e proteger seu país. No entanto, por causa da sua saúde frágil, ele não foi aceito. Mesmo assim, Steve não desistiu e continuou tentando. Ele acreditava profundamente que deveria fazer sua parte para ajudar. Essa determinação acabou chamando a atenção do governo dos Estados Unidos e de um cientista chamado Dr. Abraham Erskine, que viu em Steve o candidato ideal para um projeto secreto, o Projeto Renascimento. O Projeto Renascimento tinha como objetivo criar um super-soldado, um guerreiro que pudesse lutar na linha de frente contra os nazistas com habilidades muito superiores à de um soldado comum. O Dr. Erskine acreditava que, mais do que força física, o verdadeiro poder de um super-soldado vinha de sua integridade moral e de seu caráter. Por isso, ele escolheu Steve Rogers, apesar de sua fraqueza física. Steve foi submetido a um experimento revolucionário. Ele recebeu um soro especial que, combinado com raios chamados de Vita-Raiz, aumentou sua força, velocidade, resistência e agilidade a níveis sobre-humanos. Ele se tornou o primeiro e único super-soldado de seu tipo, o Capitão América. Com seus novos poderes, Steve recebeu um uniforme com as cores da bandeira dos Estados Unidos e um escudo indestrutível feito de vibranium, um metal raro e extremamente resistente. Sua missão era clara: combater as forças do mal durante a guerra, em especial, a organização nazista conhecida como Hydra, liderada por Johann Schmidt, mais conhecido como Caveira Vermelha. Assim, o Capitão América começou sua jornada como um herói de guerra, liderando várias missões arriscadas e se tornando uma lenda viva para as tropas aliadas. Durante a guerra, Steve fez muitos aliados, mas talvez o mais importante deles tenha sido James Bucky Barnes, seu melhor amigo e fiel companheiro de batalhas. Bucky era um jovem soldado habilidoso e valente, que, assim como Steve, acreditava em lutar por um bem maior. Os dois formaram uma dupla imbatível e realizaram diversas missões juntos. Steve também liderou os Comandos Invencíveis, uma equipe de elite formada por soldados altamente treinados, que lutava ao lado do Capitão América contra as forças da Hydra. Porém, durante uma dessas missões, uma tragédia aconteceu. Bucky foi dado como morto em uma explosão, o que abalou profundamente Steve. Essa perda foi um dos momentos mais difíceis para o Capitão América, que se culpou pelo que aconteceu com seu amigo. Mesmo assim, Steve continuou sua luta contra o Caveira Vermelha, determinado a acabar com os planos da Hydra. Na batalha final contra o Caveira Vermelha, Steve e sua equipe conseguiram impedir um grande ataque da Hydra que poderia ter destruído várias cidades. No entanto, o preço foi alto. O Capitão América enfrentou o Caveira Vermelha a bordo de um avião carregado com armas de destruição em massa. Para evitar que essas armas atingissem seu alvo, Steve tomou uma decisão heróica e sacrificou sua vida, derrubando o avião no Ártico. O que ninguém sabia era que Steve não havia morrido. Seu corpo ficou congelado no gelo do Ártico, preservado graças aos efeitos do soro de super-soldado. Décadas se passaram, e o mundo acreditava que o Capitão América estava morto, tornando uma lenda de guerra. Mas, muitos anos depois, ele foi encontrado e descongelado pela organização S.H.I.E.L.D. Steve despertou em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. O tempo havia passado, seus amigos haviam partido, e ele agora se via em uma nova era. Quando Steve acordou, ele teve que enfrentar a dura realidade de que estava sozinho em um novo mundo. As coisas que ele conhecia haviam mudado, e ele precisou se adaptar rapidamente. Apesar do choque cultural e emocional, Steve logo descobriu que o mundo moderno enfrentava novas ameaças, e, mais uma vez, ele estava disposto a lutar. Ele foi recrutado por Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D., para se juntar a uma equipe de super-heróis, os Vingadores.
Steve assumiu seu papel como líder natural dos Vingadores, ao lado de heróis como Tony Stark, Homem de Ferro, Thor, Hulk e Natasha Romanoff, Viúva Negra. Ele trouxe para a equipe não apenas sua experiência de guerra, mas também seu senso de moralidade e justiça. Em Os Vingadores, 2012, o Capitão América enfrentou sua primeira grande batalha moderna contra o vilão Loki e um exército alienígena, provando mais uma vez que, mesmo em um mundo novo e estranho, ele ainda era o símbolo da esperança. Em Capitão América, Guerra Civil, 2016, Steve Rogers enfrentou um dos maiores dilemas de sua vida. O governo queria implementar um controle sobre os super-heróis, forçando-os a se registrarem e seguirem ordens específicas. Tony Stark apoiava essa ideia, acreditando que os heróis precisavam de supervisão, mas Steve não concordava. Ele acreditava que os heróis deviam ser livres para agir de acordo com sua própria moralidade, sem a interferência de burocracias ou agendas políticas. Essa diferença de opinião gerou um enorme conflito, dividindo os Vingadores em dois grupos. Steve liderou um dos lados, defendendo a liberdade dos heróis, enquanto Tony liderou o outro, apoiando a regulamentação. O conflito acabou em uma batalha épica entre os Vingadores, mas, no final, Steve continuou fiel às suas crenças, mesmo que isso significasse se separar de seus antigos aliados. Em Vingadores, Ultimato, 2019, Steve Rogers teve sua última grande batalha contra Thanos, o Titã Louco que ameaçava destruir metade do universo. O Capitão América, ao lado dos outros Vingadores, lutou bravamente para reverter os efeitos do estalo de Thanos, que havia dizimado bilhões de vidas. No final, eles conseguiram derrotar Thanos e restaurar o universo, mas Steve decidiu que sua jornada havia chegado ao fim. Usando as joias do infinito, Steve viajou de volta no tempo para devolver as joias aos seus lugares de origem. No entanto, ele decidiu ficar no passado e viver a vida que sempre quis ao lado de seu amor, Peggy Carter. Quando voltou ao presente, Steve já era um homem idoso e passou seu escudo para Sam Wilson, também conhecido como Falcão, mostrando que ele seria o próximo Capitão América. O legado de Steve Rogers como Capitão América é muito maior do que suas habilidades de combate ou seu escudo de vibranium. Ele representa tudo o que há de melhor no ser humano: coragem, compaixão, justiça e um desejo inabalável de fazer o que é certo, mesmo nas situações mais difíceis. Sua liderança, seu senso de honra e sua capacidade de inspirar os outros o tornaram não apenas um dos maiores heróis da Marvel, mas também um símbolo de esperança para todos. Capitão América é um herói que transcende o tempo e continua a inspirar gerações com sua dedicação ao bem maior. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!